Errar o caminho atrasa as nossas vidas. E eu tenho certeza que você não quer errar o caminho, você quer chegar no destino que Deus tem preparado para a sua vida. Então fica aqui com a gente para a gente conversar um pouco sobre isso. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, celebre, seja grato ao Senhor, porque mais uma semana está começando, mais uma semana se iniciando, e você aqui conosco, acordando para o propósito. Que maravilha poder aqui iniciar a nossa segunda semana de programa Acordando para o Propósito. Tem sido um tempo de bênçãos, eu tenho visto o comentário de vocês, tenho tentado interagir com vocês nas redes sociais, e eu quero pedir para você que está aqui conosco pela primeira vez, faça a instalação do app na sua vida. O app é Acordando para o Propósito. E para você instalar o app na sua vida é muito fácil. Primeiro, você se inscreve no nosso canal, que é gratuito. Você faz isso de maneira muito tranquila, vai aqui no botãozinho inscrever-se, faz a sua inscrição. Número 2, você tem que acionar o sininho das notificações. O sininho das notificações vai garantir que você saiba em primeira mão os conteúdos que nós estamos colocando aqui. Inclusive, quando o nosso programa ele tem o link disponibilizado, você recebe a notificação, você aciona ali para poder ter o lembrete, e aí você fica por dentro aqui do Acordando para o Propósito, esse programa diário, segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Outra coisa que você precisa fazer, curte. Você está aqui, já curte logo o nosso vídeo aqui, porque isso já é uma reação positiva de você fazer para poder abençoar a multiplicação do nosso programa para a vida de outras pessoas. Portanto, você também pode comentar e compartilhar. Chame outras pessoas, compartilhe com outras pessoas para que elas possam acordar para o propósito junto conosco. A gente já inicia aqui amanhã com a palavra de Deus, com uma reflexão, com uma oração, e eu tenho certeza que isso promove paz na sua vida, promove prosperidade, promove aqui uma mente de Cristo na sua vida. A gente refletir sobre a palavra de Deus é algo que nos impulsiona, é algo que nos faz avançar nos propósitos de Deus. Então você decorou aí essas ações? Se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. São 5 ações aqui que vão ser bênção para a minha e para a tua vida, porque o nosso canal aqui é um canal de ensino da palavra de Deus, um canal de reflexão da palavra de Deus, um canal onde nós estamos aqui para orar, orar a Deus e orar a palavra de Deus. E aí você sabe que o YouTube ele tem um problema de poder enviar esses conteúdos para as pessoas, de notificar. Então a gente precisa fazer um esforço de compartilhar, comentar, enviar para pessoas específicas, compartilha no grupo aí de WhatsApp, copia o link aí, manda para essa pessoa, chama, ó, convidar você aqui para o Acordando para o Propósito. Você nunca mais será a mesma pessoa, porque esse programa tem abençoado a vida daqueles que estão acordando para o propósito, literalmente despertando do sono, mas também despertando para a vida que Deus quer para você, tá certo? Ó, lembre-se, nós estamos no mês do Espírito Santo, esse mês que nós estamos iniciando aqui, toda essa jornada é o mês do Espírito Santo, e a gente tem conversado aqui de maneira muito devocional, mas também trazendo aquele viés de ensino da palavra, para a gente refletir acerca de temas que vão trazer instruções que vão nos subsidiar para uma caminhada produtiva com o Senhor. Então, estamos na semana, aqui iniciando a segunda semana, dentro do mês do Espírito Santo. Cada mês aqui no Acordando para o Propósito vai ter uma temática. E às vezes a gente vai tratar de maneira muito específica sobre a temática do mês. Em outras, nós vamos trazer aqui, obviamente, uma reflexão que abrange a temática
e, de qualquer forma, nós estamos dentro desse cenário. E o cenário desse primeiro mês é o cenário do Espírito Santo, a temática do Espírito Santo. Você que está acompanhando a gente aqui, se você não acompanhou a primeira semana, volta aqui no nosso canal, tem a playlist de todos os conteúdos que nós estamos aqui disponibilizando do nosso programa, ele fica disponível para poder você assistir, para você compartilhar. E eu quero hoje o comentário de todo mundo aqui que já é figura carimbada, já é aqui presença confirmada no nosso programa Acordando para o Propósito. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá? Nos comentários, você vai colocar nos comentários. Eu sou presença confirmada diariamente. Coloca assim, eu sou presença confirmada diariamente. Isso significa o quê? Que você acordou para o propósito e que você está aqui com a gente diariamente participando do nosso programa. Então você coloca aí, eu sou presença confirmada diariamente. Então, quando eu começar aqui o programa, eu já vou ter a satisfação de falar assim, olha, esse amigo, essa amiga está aqui com a gente, compartilhando esse momento de acordar para o propósito. Então escreve aí nos nossos comentários, eu sou presença confirmada diariamente. Você está dizendo assim, pastor Edvanei, eu vou estar com você aí diariamente, partilhando, né, desfrutando dessa fatia aí, dessa porção da palavra de Deus logo pela manhã, todo dia, 6 e 7, a gente está aqui. Estou animado, a semana, né, eu terminei a semana aí trazendo uma palavra para poder abençoar a tua vida e estou iniciando a semana aqui com direções de Deus. Aliás, é sobre direção que a gente quer conversar hoje. A gente, hoje em dia, está muito habituado a uma ideia que a gente viu que a tecnologia trouxe. Você que possui um carro, ou você que às vezes vai para algum lugar, você tem pegado aí o teu celular e você vai lá no tal do GPS. E o GPS, muitas das pessoas não sabem nem o que é o GPS, mas ele sabe o que o GPS faz, não sabe? A pessoa fala assim, ah, não, o GPS, eu não sei o que significa GPS, mas você sabe o que o GPS faz, não sabe? O GPS, ele te dá um direcionamento para poder você chegar no teu destino. O GPS dá direcionamento para poder você chegar no teu destino. E aí, se você lembrar no passado, por exemplo, como que você ia para a casa de um parente que você nunca tinha visitado? Por exemplo, você mora na capital e aí você ia visitar um parente seu que morava no interior. Aí você pegava o carro, você pegava um ônibus, enfim, aí você tinha que chegar até aquele local ali onde o seu parente mora ou o seu parente morou. E aí o que acontecia? Se você fosse de carro, antigamente o que tinha era o chamado Guia Rex que vendia nas bancas de jornais. E aí você tinha que ver ali o trajeto, você se guiava por algumas placas que tinha no meio do caminho. Então você tinha umas direções muito espaçadas dentro de todo o cronograma que você precisava percorrer para chegar até aquele lugar. Muitas das vezes você se perdia, no meio do caminho você tinha que perguntar a outras pessoas, e era, né, você suava para poder chegar no destino, porque você tinha que chegar ali talvez na cidade ou num determinado estado, e aí você tinha que encontrar a rua, encontrar o bairro, era meio complicado. Aí o GPS ele veio e de alguma forma ele trouxe uma possibilidade de você sair da tua casa e ser direcionado por aquele caminho apresentado pelo GPS. Agora, eu não sei você, né? Mas eu tenho notícias, eu já vi isso em reportagens na televisão, de pessoas que colocam o endereço no GPS e o GPS leva para um lugar errado ou leva por um caminho que é mais complexo para poder chegar no destino. Às vezes a pessoa fica dando volta em alguns lugares, quando na verdade era só pegar uma linha reta, era só pegar uma rua transversal para poder chegar no destino. O que eu quero dizer para você? Por mais que a tecnologia tenha avançado, por mais que a tecnologia tenha apresentado recursos que favorecem nós chegarmos no destino, nem tudo é tão eficaz
que nós não venhamos passar por algum problema dentro dessa caminhada, dentro do objetivo de chegar em algum lugar. E talvez você está começando a semana e deve estar falando assim: bom, semana passada eu tinha alguns objetivos, mas eu não consegui chegar nos meus objetivos. Semana passada eu tinha algumas metas para poder bater no meu trabalho e não consegui bater. Primeira semana do ano, um clima ainda meio de feriado, as coisas ainda não aconteceram. Mas calma, porque para cada um existe uma meta, para cada um existe um objetivo. Mas eu quero dizer para você, a questão não é só ter metas, a questão não é só ter objetivos. A questão é o que direciona a tua vida? O que está pautando a direção da tua vida? A tua vida está pautada pela direção do homem? A tua vida está pautada única e exclusivamente pela direção daquele método que você colocou para chegar nos objetivos, para poder bater as metas? Eu posso dizer para você, nós podemos fazer planos, mas o realizar é de Deus. A gente tem falado sobre isso daqui em algumas das nossas comunicações aqui no nosso canal, e eu tenho dito para você: olha, é super lícito o homem fazer planos, o homem pode e deve fazer planos, mas será se o homem também está disposto a, no meio do caminho, entender que Deus tem outra direção? Ou será que o homem ele também tem a disponibilidade de se lançar no direcionamento de Deus para a vida dele? Eu gosto de dar o exemplo sobre um rio. Um rio, ele pode ter águas correntes. Só que se você não pular no rio, você jamais será conduzido por essa água corrente. Você pode ver a água passar, aquele ambiente ali nunca mais é o mesmo, porque ele vai perpassando e a cada momento você vai vendo uma novidade acontecer naquela água corrente do rio. Nenhum segundo é igual ao outro, nenhum milésimo de segundo é igual ao outro, porque as águas estão em movimento. Mas você pode só olhar esse movimento. Mas você teria a coragem de se lançar neste rio que vai levar a sua vida, conduzir a sua vida, e talvez você não vai ter o controle que você tem, como você às vezes gosta de ter. E aí eu quero dizer para você, olha, o nosso desejo é que você não erre o caminho. E como que você não erra o caminho? Primeiro, se você for conduzido por quem conhece todo o caminho, jamais você vai chegar no destino errado ou jamais você vai se perder no meio do caminho. Então aqui a ideia é muito clara. Olha, quem já foi, aqui vou dar colocar aqui uma suposição para quem é do Rio de Janeiro vai conseguir me compreender muito bem. Então, quem é aqui do Rio de Janeiro e aí conhece a zona norte do Rio de Janeiro. Aí você fala assim, bom, para poder ir para a zona sul do Rio de Janeiro, eu tenho várias vias expressas que podem me levar para a zona sul do Rio de Janeiro. Mas vamos supor que uma pessoa já fez o trajeto várias vezes saindo da Zona Norte e indo para a Zona Sul do Rio de Janeiro. E naquele determinado horário ele fala assim, olha, para poder chegar na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste determinado horário, o melhor lugar para você ir é pegando a linha vermelha, chegando no túnel Rebouças, entrando pela Lagoa Rodrigo de Freitas e acessando a Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí essa pessoa fala isso com tanta convicção por causa de quê? Porque ela já conhece. Então aquilo que ela está falando é uma verdade, porque ela já perpassou por essa experiência várias vezes. Então ela pode falar assim, ó, o caminho que vai te levar a chegar na Zona Sul do Rio de Janeiro, saindo da Zona Norte com mais eficácia é pegando a linha vermelha, passando pelo túnel Rebouças e adentrando na Zona Sul pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso fala o quê? Isso é algo testificado, isso é uma verdade. Então, veja só, a condução que eu estou aqui exemplificando para você se trata sobre uma esfera do mundo natural, se trata sobre a esfera do mundo tangível. A gente está falando aqui de transporte, estamos falando aqui de carro, de vias expressas da cidade do Rio de Janeiro. Agora, meus amigos, vamos falar sobre a condução de Deus para nossas vidas?
Aí eu quero começar aqui falando para você o seguinte: a condução de Deus para nossas vidas, muitas das vezes, ela é contraditória. Por quê? Única e exclusivamente porque você é limitado, eu também sou limitado, e Deus ele vê para além do que nós podemos enxergar. Veja, por exemplo, Jesus, ele vai ser batizado e depois que ele é batizado, a Bíblia vai dizer que ele vai ser conduzido ao deserto. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4 é a exemplificação clara disso. Jesus, após ser batizado, ele vai ser conduzido ao deserto. Mateus capítulo de número 4, ele traz uma ótica muito interessante. Por quê? Você como ser humano, você quer ser conduzido ao deserto? Você quer ser conduzido a uma provação? Eu duvido que você queira. Na verdade, quando nós somos conduzidos ao deserto, é porque Deus tem um propósito. E com Jesus não foi diferente. Então Jesus ele vai ser conduzido ao deserto e a Bíblia deixa muito claro no versículo de número 1 do capítulo 4 de Mateus que ele é conduzido pelo Espírito. E nós estamos no mês do Espírito Santo. E aí a pergunta é: você quer um GPS para poder chegar nos teus objetivos? Você quer um GPS para poder você não errar o caminho? Você está querendo saber como não errar o caminho? Eu já estou dando a dica para você aqui. Você fala assim, pô, pastor, mas começou logo com Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito? É isso aí. Agora é interessante porque a palavra usada aqui na versão da Almeida Revista e Corrigida é que Jesus ele é conduzido. Veja que ser conduzido é diferente apenas de ser direcionado e caminhar até este lugar. A condução é diferente. Eu dei o exemplo aqui de você sair da capital, ir para o interior, para ir para outra cidade, para poder ir para outro estado, por exemplo. Eu dei um exemplo aqui para você sobre o quê? Carro e ônibus. Se você pegar um ônibus numa rodoviária para ir para uma determinada cidade, esse ônibus ele vai ter um lugar de partida e um lugar de destino, não é? Quando você entra naquele ônibus de uma determinada empresa que faz transporte, você vai entender o seguinte: você não tem como definir a rota daquele ônibus. Não, você vai ser conduzido. Agora, se você pegar o seu carro e você estiver no controle deste volante, o que vai acontecer? Você é que vai conduzir. Você escolhe se você para no acostamento para beber água, se você para num posto para poder ir ao toalete, se você para num restaurante para poder jantar, almoçar, se você vai fazer algum tipo de pausa naquele percurso da viagem. Agora, quando você vai com um terceiro conduzindo, você não tem direito de escolha, você só tem direito de obedecer. Então, veja, com o Espírito Santo é da mesma forma. Assim como o Espírito Santo levou Jesus, conduziu Jesus ao deserto, a pergunta é: você está disposto a ser conduzido pelo Espírito Santo? Porque ser conduzido por Espírito Santo é basicamente mergulhar naquele rio que eu dei exemplo para você. As águas estão correntes, as águas estão num fluxo, seja um fluxo de descida, um fluxo de subida, seja a direção desse fluxo da água. Se você se jogar no rio, você não tem condição de nadar contra esta força, contra esta correnteza, contra este fluxo. Você pode até tentar, mas os seus esforços serão em vão. Você pode até alcançar algum êxito nessas primeiras braçadas ali, mas você vai cansar. E a força daquela corrente, a força daquele fluxo vai te conduzir para um determinado destino. Eu não vou aqui adentrar nesse texto, porque só esse texto aqui de Mateus capítulo 4, nesse versículo 1 em diante, tem muitos ensinamentos. Talvez aqui ao longo da nossa jornada aqui, durante esse mês do Espírito Santo, a gente volte aqui nesse cenário. Mas Jesus ele vai ser conduzido ao deserto, ele vai ser tentado, ele vai ser provado. O tentador ali vai fazer ofertas. Interessante, porque Jesus ele vai ser levado ao deserto. A Bíblia fala sobre ele jejuar 40 dias e 40 noites. E aí depois ele vai passar por essa provação. Imagina Jesus num período de consagração.
ele vai ser tentado naquilo que é uma necessidade. Então, ele está com fome, ele está com sede, e aí, veja, vai haver uma tentação, uma oferta. Mas Jesus ele vai manter a sua posição de fidelidade, a sua posição ao propósito que Deus estava designando. Talvez você tenha sido levado a lugares, você tenha sido levado a caminhos que podem ser parecidos ou ter alguma similaridade com o deserto, mas é para a bênção. Porque Jesus, depois de ele ser batizado, depois de ele ser conduzido ao deserto, Jesus ele vai iniciar uma caminhada muito proeminente para a pregação da sua mensagem. As boas novas vão ser pregadas, pessoas vão ser alcançadas e pessoas vão transformar as suas vidas por causa da condução do Espírito Santo na vida de Jesus. Agora, qual é a certeza que eu preciso ter para poder me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo? João 16,13 vai dizer: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É redundante, né? A palavra de Deus às vezes é redundante porque ela quer frisar alguns ensinamentos para a gente. Jesus está dizendo, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Meus amigos, você quer ser guiado por algo que jamais erra o caminho? É o caminho do Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele está sendo aqui denominado por Jesus, no capítulo 16 de João, no versículo de número 13, como o Espírito da verdade. A verdade não falha, a verdade não tem variação, a verdade não tem um segundo ponto de, é, de observação, não. A verdade no sentido que nós entendemos ser a palavra de Deus, o direcionamento e o guia que o Espírito Santo é para nossas vidas é de maneira taxativa. Não há como dimensionar uma maneira de diluir aquilo que é a verdade. A verdade é algo concreto, a verdade é algo sólido, e o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Você já imaginou que desta maneira é impossível, eu posso garantir para você, você sendo guiado pelo Espírito da verdade em toda a verdade, é impossível você errar o caminho. Se você for guiado pelo Espírito da verdade em toda a verdade, é impossível você errar o caminho. Se você não quer errar o caminho desta semana, se você não quer errar o percurso que Deus tem preparado para você essa semana, seja obediente ao Espírito da verdade. O Espírito da verdade fala, o Espírito da verdade instrui, o Espírito da verdade ele ensina. E o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso aqui que a palavra está dizendo é o seguinte, meus amigos, você está amanhecendo na segunda-feira, está se preparando para uma jornada do seu dia, da sua semana. Lembre-se, dê a condução da sua vida para o Espírito da verdade. Ele vai conduzir a sua vida e mais, vai anunciar o que há de vir. Eu não sei você, mas eu estou crendo nessa palavra. Hoje é segunda-feira, a semana está iniciando, mas pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo pode te anunciar boas novas para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo, para a sua vida, para o seu ano. Eu acreditaria nessa palavra, tomaria ela como posse, como estou tomando como para mim, como propriedade para a minha vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade nos guia na verdade. Eu quero que você, nesse momento, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você estiver ao volante, não precisa fechar os seus olhos, não precisa curvar a sua cabeça. A nossa oração aqui é para que você possa entender que Deus ele sonda aí o seu pensamento, o seu coração. Então, se você estiver dirigindo, estiver em alguma atividade que você não pode fazer isso,
não tem problema. Só mentaliza e concorde com aquilo que nós vamos orar. Quando a gente fala para você curvar a cabeça e fechar os olhos, é simplesmente pelo fato da concentração, de você fechar, ok? Os seus pensamentos, a sua ideia de perspectiva de ligação com a nossa oração. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? O Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade, anunciando até aquilo que há de vir? Então, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Jesus, por esse dia, por essa semana, Senhor, que está no período de início. Esses primeiros dias da semana, nós queremos ter a compreensão clara que as nossas vidas estão nas Tuas mãos, que nós estamos navegando e trafegando pelo rio do Teu Espírito, o rio que nos leva ao destino preparado por Ti. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, o entendimento que a Tua vontade é perfeita, é agradável para nossas vidas e que a Tua condução nos fará chegar ao destino, chegar ao cumprimento do propósito que Tu tem para nós, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ser de fato conduzidos, ainda que seja para lugares que nós não consigamos neste momento entender, mas que se tivermos a certeza que é o Espírito da verdade que está nos conduzindo, teremos a certeza que estamos sendo conduzidos pela verdade, para aquilo que é sólido, para aquilo que é concreto. Senhor, eu abençoo a vida de cada uma pessoa que está aqui conosco, ligada nesta palavra, crendo nesta palavra, que vai viver essa palavra nesta semana. Senhor, nós declaramos a vitória sobre a vida dessas pessoas que estão aqui conosco, nós declaramos vitória sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que esta segunda-feira possa ser apenas o início de nós entendermos esta condução do Espírito da Verdade em nossas vidas. Senhor, o GPS falha, os mapas podem falhar, a nossa mente pode falhar na condução, na busca para chegar a um destino, mas o teu Espírito Santo é o GPS infalível, é o GPS que não tem variação, que não tem erro, que é certeiro, que é teleguiado pela tua vontade, porque quando tu dar uma voz, o Espírito Santo fala conosco, jamais deixaremos de receber a instrução correta, que os nossos caminhos, na verdade, sejam os caminhos apresentados por ti, para que as nossas veredas possam ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que todo este processo que estamos vivendo, passando, neste processo que se inicia de mais uma semana, possa ter como resultado diário o progresso, até chegarmos naquilo que é a realização da tua vontade em nossas vidas. É o que eu oro e agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Maravilha. Graças a Deus chegamos aqui ao término de mais um Acordando para o Propósito, essa segunda-feira que vai ser abençoada. Pode anotar aí no teu caderno, vá declarando palavras de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus, sobre o teu emprego, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre o teu empreendimento, sobre o teu ministério, sobre as pessoas que você perpassar pela vida delas, porque o poder da palavra é algo fantástico. E a palavra de Deus tem poder, porque a palavra de Deus é a palavra do Espírito da verdade. E pela verdade nós vamos caminhar, pela verdade da palavra de Deus. Um forte abraço para você. Se inscreva no nosso canal. Não vem aqui no canal e deixa de se inscrever. Em nome de Jesus, se inscreve no canal. Se você conhece alguém que não é inscrito no canal, manda o link para a pessoa, pede para poder se inscrever. Se inscreva aqui no canal, receba essa palavra aí, vai ser benção. Isso aqui é uma palavra que pode ser para várias pessoas terem uma maneira bem simples de palpar a palavra de Deus. Então aqui a gente não quer rebuscar nada, a gente só quer trazer uma mensagem concisa da palavra de Deus para a tua vida. Então envia. Conhece alguém? Pode ser uma pessoa que ainda não conheça a Bíblia, alguém que ainda não conhece a Jesus, pode ser uma maneira dela conhecer. Então, se inscreve, acione o sininho das notificações, curta, comente e, principalmente, compartilhe. Como a gente fala por aí, né? Chama 10, chama 20, chama 1000 pessoas. Vai mandando aí no WhatsApp, vai convidando pessoas
porque aqui nós temos uma jornada todo esse ano de 2024 para nós estarmos diariamente acordando para um propósito. Forte abraço e até amanhã, 6h07.